Passo a palavra por 15 minutos ao senhor Wander Antônio Costa, requerimento para uso da tribuna livre, protocolado no dia 30 de março de 2022, sobre o protocolo de número 6.307/2022, para discorrer sobre o seguinte tema: discorrer sobre o ponto de memória, Cotaxé e o fortalecimento de uma política cultural para o município. Boa noite. Antes de mais nada, eu quero aqui agradecer ao vereador João Batista, né, que me orientou, né, sobre o uso da tribuna livre, mas eu quero aqui também agradecer, né, ao presidente, né, NEM, e em nome dele a todos os vereadores, né, aos quais assim a maioria eu conheço, né. Eu moro em Vitória, mas a gente não perde assim o contato com a cidade, né? Talvez o único vereador assim, acho que é o Fábio, né, da Águia Branca, que depois eu identifiquei como sendo, mas eu acho que os demais todos eu já conhecia, né? E quero aqui também agradecer, né, a presença lá, né, do Mano Geraldo, da Mana Ângela, e em nome agradecer todo o plenário, né? E dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui, né, podendo falar um pouco, né, desse trabalho que a gente tem desenvolvido ao longo dos anos, né, aqui em Ecoporanga, né, mesmo estando morando em Vitória, né, porque na verdade a gente tem uma relação, né, de afeto com a cidade, a gente ama a nossa cidade, né, e assim, então, dentro daquilo que a gente pode contribuir, né, a gente procura fazer, né. Então, assim, para falar do ponto de memória, eu acho que é interessante a gente discorrer assim, dos antecedentes, né, como é que isso se deu, né. Então, em 2009, mais ou menos, né, um amigo lá de Vitória, um historiador, né, de nome Márcio, ele queria conhecer Cotaxé, foi até quando a gente fez uma caminhada e tudo, e naquela ocasião ele teve assim, a ideia de fazer um seminário, né, um encontro de história, né, o que na verdade depois de algum tempo a gente chegou à conclusão que o melhor seria o Seminário das Humanidades, né, e isso veio acontecer em 2013, então assim, em 2013 nós fizemos o primeiro Seminário das Humanidades em Cotaxé, né? Até 2017 foram 5. E qual era o objetivo desses seminários? Era tratar da história da luta camponesa, né, que aconteceu em Ecoporanga, principalmente na década de 50 e 60, né? A questão também do contestado, né, que se falava dessa disputa por território entre Minas e Espírito Santo, né? E aí se falava também de alguns personagens dessa história, né? Talvez assim o mais falado mesmo, o mais emblemático é a figura do professor Udelino, mas não era somente falar dessa história, né? Era juntar todo esse material e estar disponibilizando para quem quiser conhecer, né? E assim, e além disso também tentar influenciar, incentivar outros pesquisadores, né? Porque até então o que eu tinha como referência, né, de pesquisa, né, de publicações, era o Luzimar Nogueira Dias, né, que publicou o Massacre Ecoporanga em 84, faleceu em 85 num acidente de carro, e depois, né, uma pessoa já mais conhecida, né, acredito aqui de todos, que é o escritor, né, jornalista Adilson Vilaça, né, que é uma pessoa que mora em Vitória, mas que passou a infância dele aqui em Ecoporanga, né, tem familiares aqui, né? Então, muito até em função do Adilson Vilaça, né, porque ele escreveu Cotaxé, né, Cotaxé, o efêmero Estado, União de Jeová, né, e esse livro está acho que na 6ª, 7ª edição, alguma coisa assim. Então, é um livro muito conhecido, então muito, até mais do que do Luzimar Nogueira, que escreveu o Massacre Ecoporanga. Então, acho que o Adilson tem uma influência muito grande, talvez até em função dele, é que atraiu essas pessoas de fora que conhecia a história local.
E aí, gente, então assim, é claro, e deixa eu só pedir uma coisa, quando tiver faltando uns 3 minutos, se alguém puder me avisar, né, para a gente não ter problema aí muito com o tempo, né? Então, assim, nesse período todo, é claro que não só fizemos seminário, que inclusive aqui, né, o vereador Jefferson, né, Salazar, né, o Eduardo Muqui teve a oportunidade de visitar, de conhecer, né, que passaram por lá, né, conhecem esse nosso trabalho. Mas não ficamos só nisso, né, porque fizemos também algumas atividades, né, aqui em Ecoporanga, né, então, por exemplo, lançamento de livros, né, porque tudo isso, gente, gerou dissertações, né, de mestrado, né, na universidade. Então nós temos pesquisadores, o Hélio Ramires, o Vitor Lage, né, tivemos a tese do professor do Departamento de Ciências Sociais da UFSC, que é o Luiz Muramatsu, né, é a única tese que nós temos sobre essa história, é do professor Luiz Muramatsu. Então, assim, teve filme, né, Os Incontestáveis, né, que algumas pessoas que imagino que tenha conhecido também, né, teve o Romance Incontestável, e todo esse trabalho a gente sempre fez questão de estar apresentando em Ecoporanga, né, normalmente ali no Hotel do Dico, né. Teve também o livro O Contestado Capixaba. Esse já é um livro, né, organizado, né, por 4 historiadores, o professor Weber, do Departamento de História da UFSC, o Hélio Ramires, que é um pesquisador de Colatina, que já tinha feito a sua dissertação, o Vitor Lage, né, e outro rapaz, agora esqueci o nome, mas enfim, o historiador também de Colatina. E todas as vezes que isso acontecia, né, a gente procurava trazer essas pessoas aqui, né, inclusive o vereador João Batista, né, prestigiou alguns, né, visitar, por exemplo, os grupos, né, culturais daqui do município. Estava até conversando, né, com o vereador Ney. Então, nosso trabalho do seminário, então, por exemplo, trouxemos o grupo de capoeira de Santa Luzia do Norte, o grupo Senzala, né, tradicional, né, que inclusive já representou o Brasil na Europa, né, tem a sua importância muito grande. Então, eles apresentaram o nosso primeiro seminário. No segundo, nós fomos visitá-los. Visitamos também, né, a roubada da bandeira da prata dos baianos, né. Levamos por 2 vezes, convidamos o grupo da Dança da Fita de Imburana, né, que na época era coordenado pela professora Edna Dalcol, né. Então, por 2 vezes estiveram apresentando lá em Cotaxé. Então, assim, a gente sempre procurou mantendo contato com esses grupos, né, dando visibilidade mesmo, então, dizendo que aqui em Ecoporanga a gente tem uma riqueza cultural, né, o que nós podemos chamar de patrimônio imaterial, né, e é todo nosso, é de todos nós, né. Inclusive tem um grupo também que eu acabei descobrindo, que eu nem sabia que existia, que é um grupo de folia de reis, que fica lá no Córrego do Barbosa, entre o Córrego do Barbosa e do Peixe Branco. Então, uma parte dele está em Minas e uma parte está pelo Espírito Santo. Mas eu prefiro falar do Córrego do Barbosa, porque já diz respeito mais a nós, puxando sardinha para o nosso lado, né? Então, assim, fizemos uma caminhada ecológica, que na época, foi em 2018, foi até assim, sugerida, né, por uma pessoa que já foi até homenageada, né, por essa casa, né, que é o poeta, escritor, compositor, um ativista cultural, Gilson Soares. Então, Wander, nós temos que fazer uma caminhada ecológica, né, no Rio 2 de Setembro, porque esse rio ele é todo nosso, porque ele nasce em Ecoporanga e deságua dentro do município de Ecoporanga. Então, se a gente quiser fazer um trabalho com esse rio, em todo ele, isso só depende de nós, não depende de mais ninguém. E aí nós fizemos uma jornada, assim, de andar às margens deles, né? Fizemos também uma discussão sobre RPPN, num outro momento, que inclusive o Gil Soares esteve presente, lançando algumas obras dele, né? Na época veio aqui o biólogo Sebastião, né? Então, assim, a gente procurando envolver, a gente está falando da questão cultural, mas a gente também está falando da questão ambiental, né? E eu acho que é interessante a gente valorizar isso, porque se a gente consegue, de repente, fazer
um trabalho importante aqui no município, quem sabe a gente não consegue atrair mais a atenção das pessoas de fora. Então, de repente, daqui a pouco você pode também estar trabalhando a questão do turismo, né? Tem a questão do esporte, né? Por exemplo, Ecoporanga hoje tem grupo de rapel, não é isso? Tem os grupos aí do pedal, né? Então, de repente, nós podemos também estar dialogando. E aí, gente, então, a minha vinda é isso, dizer que a gente tem todo esse trabalho e é que a gente, de repente, pode fazer mais, se a gente puder somar as forças, né? Portanto, a gente procura o poder executivo local, a gente procura o poder legislativo local. Eu acho que é interessante também a gente fortalecer os conselhos, né, do município, né, conselhos atuantes, com autonomia, né? Enfim, a ideia é estar fazendo isso, né? Porque muitas vezes o que acontece? A gente fala assim, nossa, Mucurici tem o Museu do Contestado. Nossa, eles saíram na nossa frente. Pô, como é que a gente vai ter um Museu do Contestado, se eles já têm? Eu, por exemplo, eu acredito que Ecoporanga pode ter uma Casa da Cultura que tenha Museu do Contestado, Museu do Poceiro, Museu do Tropeiro, né? E, de repente, ainda você ter ainda um espaço ali ambiental, para tratar da questão ambiental. Quem sabe numa parceria, por exemplo, com o Instituto Terra, né? Que é de um fotógrafo famoso, né? E que está na nossa região de uma certa maneira, né? Porque nós fazemos parte da região da Serra dos Aimorés, não é isso? Também é uma região que a gente faz parte. E essa propriedade, o Instituto Terra, está nas terras, né, que ele comprou, que era herança da família, e lá, não sei lá, 200 alqueires, não sei assim, o tamanho correto, mas eram áreas muito degradadas, e ele aqui em 15 anos, ele reflorestou aquilo, recuperou nascente, um monte de coisa, aquilo é uma referência para o mundo, e lá ele tem viveiros de todas as espécies, né, de árvores nativas, que inclusive pode ser plantada em qualquer lugar, porque é pensada para esse clima, para toda essa região. Quem sabe você não pode ter um espaço, que inclusive para ter um Instituto Terra, né? Para quê? Para, de repente, assessorar aquele proprietário, seja grande, seja pequeno, porque assim, né, é uma ilusão a gente imaginar que um proprietário vai tirar dinheiro do bolso para reflorestar isso ou aquilo, né? Mas se de repente existe alguma verba, existe uma forma de captação, de repente existe, né, uma entidade, uma instituição que de repente orienta isso, né? Não sei se é isso não, mas a gente pode estar procurando para saber, para dar esse suporte. Quem sabe a gente não pode ter. E junto com essa Casa de Cultura, um espaço também do artesão, né, um espaço para a juventude, né, porque às vezes o que sobra um pouquinho para a juventude é jogar o futebol, que eu gostava também. Eu jogava o meu futebol quando eu morava lá no Córrego da Boa Vista, da Dourada, cheguei a jogar aqui no estádio, né, mas eu acho que é para além do futebol, como eu falei, né? Hoje você tem um pedal, você tem um rapel aqui no município, mas eu acho que você pode também investir em outras coisas, na música, no teatro, várias coisas. Então, quer dizer, você, né, será que é sonhar demais? Talvez seja, né, mas eu acho que é os sonhos mesmo que faz a gente, né, se mover. Então, assim, gente, e é isso. E eu me coloco a essa disposição. Eu trabalhei por um bom tempo, né, talvez até me faltou eu me apresentar melhor, né? Então, assim, eu saí de Ecoporanga em 96, fui para Vitória, né, trabalhei um bom tempo nos Correios, onde eu tive a oportunidade de trabalhar como carteiro, como gerente, né, fui assessor também de gabinete, então também tive essa experiência de gestão, mas depois de um bom tempo eu saí, né, num plano de demissão incentivada, porque de fato eu queria assim dedicar mais os estudos, que sempre foi assim um objetivo muito grande, né, quando eu saí de Ecoporanga, e também me dedicar a esses projetos. Então, por exemplo, eu tenho muita vontade de hoje estar conversando com o secretário estadual de Cultura, né, para saber quais os municípios com o perfil de Ecoporanga que possa ser referência para a gente estar buscando alguma coisa para trazer para cá, né? Então, assim, estar fazendo isso, essa coisa que a gente gosta de fazer, a gente não ganha. O que a gente ganha, na verdade, é a satisfação, né, de fazer mesmo o que a gente gosta, né? Então, assim, e não só isso, estou vindo aqui na Câmara de Vereadores, mas eu também me coloco à disposição, né, para estar conversando com professores, com alunos nas escolas,
sobre todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo todo, mas a gente pode também discutir sobre literatura, né, sobre poesia, né, porque eu tenho 4 livros publicados, né, fora esse aqui, que depois eu quero até deixar um aqui para a Campa, com um pouco o acervo de vocês, tá, vereador, né, Palavras do Cotaxé, Relatos sobre o Seminário das Humanidades, porque, assim, uma experiência tão rica, eu acho que a gente não podia deixar perder. E aí, nesse livro aqui, nós temos moradores de Cotaxé, temos moradores de Acoporanga, temos professores universitários, temos poetas, temos músicos, né? Então, assim, então tem todo esse trabalho. E aí, quer dizer, fiz toda essa volta para chegar. Falta quantos minutos? 2 minutos. Então, acho que então, agora a gente chega na questão, né? No ponto de memória Cotaxé. Então, depois assim, de 5 seminários feitos, eu tive que dar um tempo, porque são noites e mais noites viradas, na época eu trabalhava o dia todo, para a gente estar assim, realizando esses seminários. E aí, em 2020, de 2019 para 2020, a gente conseguiu aprovar, né, de um projeto que, né, eu pude elaborar, né, claro, contando com o apoio de vários amigos, de várias pessoas, da Secult, o edital da Secult. E aí, nesse edital, nós fizemos o 6º seminário, né, o ano passado, e criamos o ponto de memória Cotaxé. Só que depois de criado o ponto de memória, gente, outras coisas aconteceram, igual eu te falei, isso chama a atenção das pessoas. Então, na última vez que eu estive em Acoporanga, então, lançando esse livro, lançando um livro autoral, que é meu 4º livro de poesia, Nossas Histórias, veio uma comitiva comigo de Vitória. E aí, esses amigos de Vitória disseram, não, temos que fazer uma homenagem à comunidade de Cotaxé, à luta dos camponeses. E aí, naquele momento, em 9 de janeiro, nós inauguramos, né, colocamos um espaço particular. Mas agora a nossa ideia é colocar essa placa onde? No imóvel que foi adquirido, né, por uma pessoa que, inclusive, mora na Áustria, que estava na comitiva, né, uma companheira muito valorosa, a Tânia. E esse espaço é para quê? É para ali pensar uma universidade livre, um espaço de museu, de biblioteca, para atender a comunidade e os visitantes. Então, de repente, esse seja, então, um grande motivo, o momento de estar aqui procurando vocês. Eu pensava procurar muito antes, mas é o momento, porque as coisas estão colocadas, existem pessoas, né, que querem estar ajudando, e aí, assim, a gente, de repente, pensar mesmo um projeto de desenvolvimento para o município, que leva, né, em consideração a questão cultural, ambiental, do esporte, do turismo, né? E assim a gente está construindo, né, isso junto, né? E então, como eu já disse, né, e repito, nós estamos assim à disposição para estar ajudando, ainda que modestamente, nisso tudo, né? E no mais, eu só tenho assim a agradecer, né? Outra coisa, só para fechar aqui, nós temos, onde vocês podem também ter acesso de todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, então nós temos uma página na internet, né, www.memoriacamponesacotaxé.com, mas se você jogar no Google também, Memória Camponesa Cotaxé ou Memória Cotaxé, vai estar aparecendo, porque ela tem fotografias de todas essas visitas, todas essas atividades que fizemos em Acoporanga, temos vídeos, temos muita coisa. E aí, assim, eu me coloco a estar, assim, ajudando nisso. Ainda mais que agora eu não estou mais nos Correios, eu tenho mais tempo para estar estudando, para estar pensando essas coisas, né? E é isso. Então, eu venho, assim, de maneira muito humilde mesmo, assim, me colocando como mais uma peça dessa engrenagem toda. Tá bom? E, no mais, assim, agradeço, tá, vereador João Batista, até por ter orientado, por ter nos dado essa oportunidade. Muito obrigado, tá, gente?